Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg. Vamos para a nossa aula de geografia, do oitavo ano, e vamos dar continuidade ao capítulo acerca das desigualdades internacionais, o capítulo 3, desigualdades internacionais. Tá bom, pessoal? Capítulo 3, desigualdade social, desigualdades internacionais. E essa segunda parte dessa videoaula, né, vai ser sobre as 3 etapas da Revolução Industrial. As 3 etapas da Revolução Industrial. Vamos começar por aqui. Que o último tópico que eu discuti foi sobre a transição do feudalismo para o capitalismo, a mudança da servidão para o trabalho assalariado, do trabalho servil para o trabalho assalariado, para uma economia agrícola, de uma economia agrícola para uma economia de mercado, de comércio, esse processo de transição. E agora vamos falar sobre as etapas da Revolução Industrial que impulsionou o capitalismo, né? Então, basicamente, pessoal, os estudiosos, historiadores, geógrafos, eles trabalham a Revolução Industrial em 3 fases: a primeira, segunda e terceira Revolução Industrial. Alguns intelectuais falam que o século XXI, principalmente de 2010 para cá, tenha chegado na chamada quarta Revolução Industrial. Não existe um consenso entre estudiosos, pesquisadores, em cientistas sociais e humanos sobre essa quarta Revolução Industrial. Então não existe o consenso. Então ainda não é deflagrado, não é um consenso científico de que existe essa quarta Revolução Industrial. Tá bom? Então aqui vamos estudar só as 3 revoluções industriais: primeira, segunda e terceira. E o que hoje nós estamos vivendo, com base nos estudos dessas 3 etapas da Revolução Industrial, estamos na terceira Revolução Industrial, em um processo mais amplo, mais diverso, dos aspectos produtivos, técnicos e tecnológicos e também científicos. Vamos lá. Vamos lá. Primeira Revolução Industrial. O que foi a primeira Revolução Industrial? A primeira Revolução Industrial, pessoal, ela ocorreu no século XVIII e foi até o século XIX, se estendeu até o século XIX. E grande parte foi fomentada na Inglaterra, todo esse potencial industrial dessas transformações técnicas e tecnológicas ocorreu inicialmente na Inglaterra. Ela foi uma base técnica industrial, ainda era bastante simples, né? As atividades nessas fábricas eram de máquina a vapor, eram indústria têxtil, a fonte de energia ainda era o carvão mineral, viu, pessoal? E, em modo geral, eram pequenas fábricas, pequenas e médias fábricas, e viviam sobre uma lógica de um capitalismo liberal, um capitalismo concorrencial. O que é esse capitalismo liberal? Foi uma fase, principalmente logo lá inicial, lá no século XVIII, de que não tinha a presença do Estado interferindo na economia. Então, vamos dizer assim, todas as iniciativas das empresas, das pessoas, do comércio, não tinha nenhum tipo de intervenção do Estado. Era muito, muito pouco, tá bom? Mas isso vai mudar a partir da segunda Revolução Industrial. E o que foi a segunda Revolução Industrial? A segunda Revolução Industrial, pessoal, foi das últimas décadas do século XIX, até o final do século XX. Essa é a marca da segunda Revolução Industrial. Inicialmente foi liderada pelo Reino Unido, pelos ingleses, mas quando inicia o processo de desenvolvimento econômico de outras nações europeias, em concorrência à Inglaterra, como é o caso da Alemanha, da França, Itália e principalmente dos Estados Unidos, tirando a Europa e principalmente os Estados Unidos, é que vai trazer novos elementos desse novo mundo das atividades industriais. Quais são esses 2 elementos, essas 2 novas transformações? A expansão da eletricidade, a invenção dos motores elétricos, que impulsionou uma maior agilidade, uma amplitude maior para as diversas atividades industriais que surgiram,
e representaram grandes inovações técnicas. Esse é o grande marco da segunda revolução industrial. E começaram a surgir também grandes empresas. Agora não são mais de médio e pequeno porte. Agora são empresas de linha de montagem e de produção em larga escala. Produção em larga escala. Agora é produzir muitas mercadorias em pouco tempo. Essa é a grande marca da segunda revolução industrial. Graças muito à energia elétrica. E outro marco dessa transformação, pessoal, por conta da energia elétrica, é que a produção agora não vai ser somente de dia, ela vai se estender até a noite. Por isso que os operários vão trabalhar 16, 14, não sei quantas horas, 18, muitas horas nesse processo. Né? E, do ponto de vista da situação social e econômica, o Estado vai interferir, vai ajudar a fortalecer mais ainda esse processo de transformação nessa segunda revolução industrial. Né? Vai surgir instituições de regulamentação das atividades econômicas, fiscalização para os produtos, para ver se esses produtos estão... O Estado vai começar a interferir na economia. Esse é o grande marco da segunda revolução industrial. E também vão surgir empresas estatais nesse ramo da atividade industrial, principalmente na chamada indústria de base. O carvão mineral ele vai ser substituído pelo petróleo nessa segunda revolução industrial. O petróleo vai ter um grande papel como fonte de energia. Vai surgir as indústrias automobilísticas, os automóveis, os transportes diversificados, que vão impulsionar mais ainda a logística, mais ainda a circulação de mercadorias e de pessoas. Os setores mais importantes passaram a ser a siderúrgica, a metalúrgica, e no século XX a petroquímica e a indústria automobilística. Essa etapa durou, pessoal, até 1970 do século XX, mas lógico que só impactou os países desenvolvidos, porque muitos países subdesenvolvidos, infelizmente, ainda na primeira fase da Revolução Industrial. Lógico que tem alguns países subdesenvolvidos que chegaram a ter algumas indústrias do campo da segunda Revolução Industrial. Vamos lá, terceira Revolução Industrial. A terceira Revolução Industrial também é conhecida como Revolução Técnico-Científica, pessoal. Ela iniciou-se na segunda metade do século XX, logo após quando acaba a segunda. Essa etapa de industrialização é marcada pelo importante papel do conhecimento científico e da tecnologia avançada nas atividades industriais. O que é que se destaca na terceira revolução industrial, pessoal? É a informática, a robótica, a telecomunicação, a química física, a indústria de novos materiais, a biotecnologia e o ramo da engenharia genética. Né? Essa é a grande marca da terceira revolução industrial. Agora, essa terceira revolução industrial ela vai ter muito mais destaque em países desenvolvidos. Nós enxergamos isso visivelmente não, perdão. Enxergamos isso... Isso é notório quando olhamos o parque industrial de muitos países desenvolvidos, como o caso da Alemanha, Estados Unidos, Itália, Inglaterra, Japão, da forma de como estão essas indústrias, né? Onde a robótica está presente, a automação ela é extremamente avançada, atrelado a artifícios do campo hoje da informática, da telecomunicações, novos artifícios para ampliar a produção, fragmentação da atividade produtiva. E aí é nesse sentido que tem diferenças nessas três revoluções industriais quando se pensa nas relações de trabalho, quando se pensa nas jornadas de trabalho. Na primeira revolução industrial, pessoal, as jornadas de trabalho eram lá de 14 a 16 horas por dia, como eu tinha falado para você. Isso também se estendeu na segunda revolução industrial. Baixa remuneração, condições precárias de trabalho, fábricas poluídas, muitas vezes sem janela, tudo fechado, situação decadente, sem segurança do trabalho, por aí vai. Já a segunda revolução industrial mudou um pouco, mas ainda continua situações mais decadentes nas relações de trabalho, principalmente para os trabalhadores. Mas os trabalhadores, nesse momento, lá do século XIX e século XX, os trabalhadores vão reagir a essas condições, eles vão se organizar em movimentos, em associações, em partidos políticos operários, de lutas trabalhistas, buscando reivindicações em direitos trabalhistas, em uma hora de 8 horas, né? E, ao mesmo tempo, nessa segunda revolução industrial, os setores burgueses, os setores donos dos meios de produção, das atividades industriais, eles organizaram métodos de trabalho para fomentar mais ainda a atividade produtiva e gerar mais lucros para as empresas, que é o Taylorismo no primeiro momento, Taylorismo no primeiro momento, e depois o Fordismo, que é uma extensão do Taylorismo. O Taylorismo, pessoal, foi
Faz parte da administração científica do trabalho, é uma teoria da administração que se auxilia, organizada por Frederick Taylor. Consiste em fragmentar ou dividir o máximo de tarefas, né? O nome disso é racionalizar o trabalho. A ideia era ter uma maior eficiência nas atividades industriais, na produção. Os operários passaram a executar tarefas específicas, como fossem máquinas. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Se vocês estiverem aí, nesse momento agora em quarentena, assistam, é interessante. Vai falar um pouco sobre o que é esse Taylorismo, né? A repetição do operário, uma determinada função ali, ó, na fábrica, tem que agilizar, tem que agilizar. Os trabalhadores, eles não eram incentivados nesse método. Não tinha proatividade por parte deles, eles não poderiam ter essa proatividade. Eles eram tipo robôs, eles estavam ali para fazer somente aquilo ali, naquele setor. Imagina isso aí várias horas por dia, o quanto não adoecia os trabalhadores, né? Porém, aumentou a produtividade, aumentou os lucros dos patrões, mas os salários continuam não tanto assim como o livro destaca. Mas vamos lá. O Fordismo, a extensão do Taylorismo. Isso aqui, pessoal, a gente está falando de métodos de trabalho nos processos das revoluções industriais, como eram as relações de trabalho nos processos das revoluções industriais. O Fordismo, pessoal, foi por Red Ford, o dono da Ford, né, o fundador da Ford, isso mesmo, fabricante de automóveis. Ele aprimorou o Taylorismo, né, ele introduziu uma esteira. Além de fazer com que os operários, cada um fizesse sua função o mais rápido possível, ele incluiu uma linha de montagem com esteira para que acelerasse mais ainda a produção. Essa é a marca do Fordismo. E sua grande marca é o quê? Produção em massa e consumo em massa. O Ford, Henry Ford, ele queria que todo mundo consumisse o máximo e que produzisse o máximo. Essa era um pouco a lógica. O Fordismo, o Taylorismo, sofreu duras enfrentamentos também por parte dos trabalhadores, né? Em que os trabalhadores conseguiram direitos e gradativamente conquistaram, a partir do século XX, a jornada de trabalho de 8 horas, pagamento de hora extras, férias, direitos, indenizações e por aí vai. Outro surgiu agora na terceira revolução industrial, o toyotismo, que é uma produção mais flexível. Esse método de trabalho, pessoal, visa evitar o desperdício. É muito diferente do Fordismo, onde tinha uma produção em larga escala, não queria nem saber. A ideia era vender, vender, vender. O toyotismo, ele tem um método chamado no tempo exato, uma forma de produção de que leva em conta as necessidades do consumidor, fabrica-se somente o necessário, como grande controle da qualidade para evitar os artigos defeituosos. Quem iniciou isso foi empresas japonesas e até estadunidenses e europeias também se intensificam hoje. É muito forte nas indústrias automobilísticas esse método de trabalho, viu, pessoal? Essa organização de trabalho. Com essa mudança, o desperdício tende a diminuir e também a relação de produção-consumo passa a ser um pouco mais igualitária, com maior eficiência do consumidor sobre a produção. Essa é a marca do toyotismo. A marca do toyotismo também é a utilização, insere-se muito mais automação e robótica nas fábricas, reduz o quadro de trabalhadores, então isso gerou muito desemprego, intensificou a produção, aumentou a produção. Essas novas indústrias também está atrelada à informática, a produção de softwares, biotecnologia, por aí vai. Mas na indústria automobilística é o setor mais destaque do toyotismo, né? A robotização é muito forte. Aí vai citar alguns exemplos da robotização, vai falar também das reivindicações dos trabalhadores no contexto atual, pedindo, vamos dizer assim, a redução de 6 horas, como já é realidade na Finlândia, né? E até hoje nós, trabalhadores, né, estamos reivindicando aí cada vez mais reduzindo, só aqui no nosso país que querem aumentar, né? Enquanto outros países desenvolvidos essa situação está melhor. Aqui está mostrando uma imagem, né, dessa questão da robotização, até mesmo no campo da medicina, fazendo uma cirurgia. Essa é uma marca do toyotismo. Né? Vamos dar continuidade aí. Colonialismo e subdesenvolvimentismo. Por que os países são subdesenvolvidos? Porque alguns países são bem pobres, têm situações delicadas. Uma das marcas do subdesenvolvismo, pessoal, é a falta de industrialização. Né? Existe uma industrialização fraca ou incompleta. Geralmente são países da região sul do globo.
né? Região sul do globo, na parte do hemisfério sul do globo, né? Predominantemente são países dessa região. Lógico que também no hemisfério norte tem países, mas a maioria são países do hemisfério sul. Tem algumas exceções no campo desse subdesenvolvimento, que são os chamados países em desenvolvimento, que se industrializaram bastante nesses últimos, vamos dizer assim, 20 anos, 30 anos. Como é o caso da China, da Índia, Brasil, México, Coreia do Sul, Taiwan, Malásia. Esses países eles estão em um processo chamado em desenvolvimento. Eles não são nem países desenvolvidos, nem países subdesenvolvidos. Eu até asseguro que a China já pode ser até chamada de um país desenvolvido. Até a Coreia do Sul também, por conta dos seus índices sociais e seus parques industriais de desenvolvimento econômico altíssimo desses dois países. Mas um destaque interessante, principalmente da Coreia do Sul e Singapura, é o índice de desenvolvimento humano legal, né? Qualidade de vida lá em cima. Mas e o restante dos países do Sul? A maioria dos países subdesenvolvidos, a maioria mesmo, né? Você vê que você tem poucos que são aqueles em desenvolvimento, que não são nem desenvolvidos e nem subdesenvolvidos. São muito poucos. E agora, quem os subdesenvolvidos? Por que eles chegaram a esse ponto? A maioria dos países subdesenvolvidos, em grande parte eles, ficaram nessa situação por conta do seu processo de colonização. Né? A forma de como a Europa se estabeleceu nesses países, como se deu depois o processo de independência e como eles se organizaram politicamente e economicamente. Pois esses países, mesmo quando se tornaram independentes, sejam no século XIX ou sejam no século XX, esses países, além de, poderiam ter ficado independentes politicamente, mas economicamente ainda ficaram submetidos à lógica e dominância dos países europeus, principalmente no século XIX, com a chamada neocolonização, quando a Europa ela vai intensificar sua dominância na África e na Ásia. Muitos países sofreram na mão de impérios, né? Aqui vai citar alguns impérios até mesmo de alguns países europeus que sofreram, como o próprio Império Russo, que dominou regiões do leste europeu, o próprio Japão, o Império Japonês, dominou a América, o Império Otomano, que dominou a região ali do Oriente Médio, Israel, Oriente Médio, Israel, Síria, Jordânia. Isso fez com que atrasasse todo o desenvolvimento econômico, todas as etapas das atividades econômicas, principalmente as mudanças nas atividades industriais, que fez com que esses países ficassem atrasados do ponto de vista comparado aos países desenvolvidos. Aqui o livro ele vai falar uma coisa que é o seguinte, que a gente precisa... Eu vou falar sobre esses dois conceitos, mas a gente precisa situar que as coisas não foram assim tão simples como o livro quer dizer aqui. O livro quer dizer que existiu diferenças entre colonizações em que um tipo de colonização não prejudicou o desenvolvimento de outro, enquanto o desenvolvimento de uma nação, enquanto um outro tipo de colonização prejudicou uma nação e fez com que essa nação se tornasse subdesenvolvida. E aí eles trabalham com um conceito, quando a gente vai falar de colonização, para entender que, em modo geral, o que quer dizer aqui, os subdesenvolvidos? A maioria dos países subdesenvolvidos hoje, eles estão nessa situação porque foram colonizados por países europeus e seu processo de colonização resultou em uma fragilidade econômica. Resultou em uma fragilidade econômica, uma fragilidade social, política e por aí vai. Isso é verdade. Mas aí o livro quer dizer que realmente algumas nações que foram colonizadas não chegaram a esse patamar. Por exemplo, o caso Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos. Esses países foram colonizados por ingleses? Foram. Mas o resultado desses países não foram caminhar para o subdesenvolvimento. Pelo contrário, esses países se tornaram países desenvolvidos. E aí o livro quer dizer que esses países não se tornaram subdesenvolvidos porque sua colônia foi uma colônia de povoamento e não de exploração. E aí surgem esses dois conceitos. Colônia de povoamento e colônia de povoamento e colônia de exploração. Hoje, muitos estudiosos, historiadores, não caracterizam as colônias mais dessa maneira, o processo de colonização mais dessa maneira, nem de povoamento e nem de exploração. Porque em qualquer local onde ocorreu a colonização, ocorreu esses dois métodos. Tanto o processo de exploração, quanto o processo de povoamento. O processo foi a forma de como se deu o dinamismo por parte
dos indivíduos, das classes sociais, das camadas sociais, a partir de suas rebeliões, revoltas e diretrizes e políticas tomadas por parte desses países que deram rumo a essas transformações. Tá bom? Deve lembrar isso. Não podemos cair em uma dicotomia entre colônias de povoamento e colônias de exploração. Porque Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia também teve explorações lá. Veja aí o massacre que os ingleses fizeram com o povo indígena, como também os ingleses fizeram na Austrália e na Nova Zelândia, com os maores e os... Pô, esqueci o outro nome do povo indígena. Ah, a memória vai vir na estante aí. Então, assim, não foi somente um processo de povoamento, não foi somente uma colônia mercantilista que estava ali só para trocas comerciais. Lógico que em algumas colônias tiveram um processo de exploração muito mais intenso, onde utilizou-se até de trabalho escravo. Sim, estamos cientes disso. Mas essa dicotomia ela é errônea porque o povoamento também, o processo de povoamento também ocorreu nos países que foram mais explorados, vamos dizer assim, tá bom? O colonialismo mercantilista foi um fator que contribuiu para o colonialismo mercantilista foi um fator que contribuiu para a condição de alguns países subdesenvolvidos atualmente. Suas riquezas naturais foram exploradas com a força de trabalho escravizada ou muito mal remunerada, o que contribuiu para a enorme diferença entre a massa da população e uma elite rica e dominante. Somente depois de muito tempo é que eles passaram a se industrializar e, em certos casos, alcançaram o alto padrão de modernidade e de industrialização dos países do norte, o estágio da terceira revolução industrial. Tem uma coisa aqui, pessoal, já terminei até o livro, o capítulo, mas tem uma coisa aqui que a gente precisa destacar sobre essa questão, que é o seguinte, sobre o colonialismo mercantilista. Esse foi a grande marca do que... Esse conceito é importante, ó, colonialismo mercantilista. Essa foi a grande marca do que hoje os países que foram colônias no passado estão... Por que esses países estão nessa situação? Né? Foi o processo de colonização, foi a forma de o que aconteceu com esses países após a independência, né? E até mesmo a ação imperialista dos países europeus de dominação, de boicote, de bloqueio, de dominação econômica, de fazer com que uma nação não se industrializasse para ela vender seus produtos industrializados para aquele país. Isso ocorreu em países africanos, isso ocorreu aqui em países da América. Olha, você não vai se industrializar. Você vai vender para mim as matérias-primas e eu que vou te dar os materiais, os produtos industrializados. Isso ocorreu muito, né? Essa dominação, principalmente no século XX. Muito, muito, muito. E formou-se essa elite rica. Essa elite rica aqui e a desigualdade no Brasil, o subdesenvolvimento gera muito... O subdesenvolvimento, né, os países subdesenvolvidos são muito desiguais. E por que tem muita desigualdade? E porque essa desigualdade, por exemplo, em momentos agora de pandemia, fica mais evidente, mais claro porque o país é muito desigual e fica uma situação ainda mais crítica e mais caótica, principalmente para os mais pobres. Isso é fruto de uma formação de uma elite lá desde o período colonial, uma elite que não... principalmente aqui no caso do Brasil, que não promoveu, junto com a população colonial, transformações radicais de mudança social e que se estabeleceu mais ainda a concentração de renda, de poder, de domínio econômico e por aí vai. Então é só isso, pessoal. Eu quero que vocês façam todas as atividades desse livro, todas elas. Tá bom? Tanto essas aqui do final, quanto lendo a imagem também é para ler, todas elas aqui. E todas aquelas também ficam no decorrer do conteúdo. Como vocês têm acesso ao livro a partir do e-mail, então vocês fazem todas as atividades. É só isso, pessoal. Até mais, um grande abraço e tchau, tchau.